Pronto, gente, fizemos aqui a primeira tabela relacionando os uniformes, seja ele retilíneo ou circular. Movimento retilíneo uniforme e movimento circular uniforme, relacionando os dois movimentos, as duas equaçõezinhas. Ah, professor, é o sorvetinho para o retilíneo, o sorvetinho para o circular. Ambos os casos na situação uniforme. Vamos agora fazer uma próxima tabela, uma segunda tabela, agora com o movimento circular uniformemente variado, relacionando, fazendo um paralelo entre a situação retilínea, uniformemente variado, e a situação circular, uniformemente variado. Vamos lá, para a segunda tabela. Mais uma vez, vou dividir aqui em duas partes, exatamente para a gente sempre estar fazendo essa relação, paralelamente, respectivamente. Ah, professor, desse lado aqui é o movimento retilíneo uniformemente variado, e do outro lado vai ser a mesma situação, só que agora no movimento circular. Ah, professor, movimento retilíneo uniformemente variado. Do outro lado, movimento circular uniformemente variado. Ah, professor, no movimento retilíneo uniforme, seja ele retilíneo ou circular, na situação uniforme eu só tinha uma única forma, o sorvetinho. Ou era o sorvetinho para o retilíneo, ou o sorvetinho para o circular. Lembrando agora aqui, nessa tabela, para o uniformemente variado, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós tínhamos quantas formas? 3. Quais eram as 3 formas? Vovô e ateu, sorvetão e torricélio. Então, vou colocar aqui as 3 fórmulas do retilíneo uniformemente variado e as respectivas do outro lado, do circular uniformemente variado. Melhor, gente, eu vou fazer melhor. Ao invés de estar dividindo em 2 tabelas, eu vou reunir todas essas fórmulas. O sorvetinho, o vovô e ateu, o sorvetão e o torricélio, as 4 fórmulas numa única tabela. Vou apagar aqui para a gente poder visualizar de uma só vez a relação de todas essas fórmulas numa única tabela. Pronto, gente. Acabei de fazer aqui, dividir, separar aqui em uma única tabela, como acabamos de dizer. Vamos colocar todas as fórmulas para o movimento. Observem que aqui está bem dividido, bem separado em cada espaço o que a gente está definindo. Nessa primeira relação aqui, é a relação entre o movimento retilíneo e o movimento circular. Apenas das grandezas, para diferenciar as grandezas. Ah, professor, quando a grandeza é do tipo linear, eu tenho as grandezas usando os símbolos, as letras, S para o espaço, T para o tempo, V para a velocidade e Azinho para a aceleração. Ah, professor, e quando eu estou no movimento circular? Para diferenciar, ou seja, situações angulares, grandezas angulares, eu tenho, para o espaço respectivo do espaço, eu tenho φ, a letra grega φ. O tempo permanece, é o único que permanece. A velocidade é a letra ômega e a aceleração é a letra gama. Ah, professor, e aqui embaixo está exatamente as fórmulas de transformação, de transição, como se fosse uma ponte, para levar de uma situação linear para outra situação angular. Ah, professor, como é que se transforma? Se eu tenho um espaço linear, quero transformar num espaço angular, ou seja, o ângulo, basta usar essa fórmula. S é igual a φ vezes R. Qualquer situação, não importa se é o espaço, se é a velocidade ou a aceleração, só é ter em mente essa ideia. Qualquer coisa linear é igual ao angular vezes o raio. Então, gente, aqui está esquematizado todas as relações, todas as fórmulas que você precisa ter em mente para trabalhar a relação entre situações retilíneas, lineares, ou situações circulares, que são angulares. Coloquei agora aqui, como acabamos de dizer, em uma única tabela. Vejam aqui que eu dividi uma tabela exatamente para agora a gente ver as fórmulas do movimento. Ah, professor, dividi o espaço em 2 lados. Por quê? Porque aqui vai ser as fórmulas para o movimento retilíneo, desse outro lado vai ser as fórmulas para o movimento circular. Então, gente, mais uma vez, como sempre a gente vem falando nessas aulas, eu sempre estou apresentando aqui no quadro, mostrando para vocês a relação, fazendo a relação paralela, respectiva, entre uma situação e outra situação. No caso aqui, do assunto que a gente está estudando, relacionando o movimento retilíneo com
com o movimento circular. Então vejam, desse lado vou separar todas as fórmulas para o movimento retilíneo. Desse outro lado vou separar todas as fórmulas para o movimento circular. Ah, professor, mas no movimento retilíneo a gente tinha o tipo de movimento uniforme. Era o primeiro movimento. Movimento retilíneo uniforme. Então vejam que aqui nessa linha eu vou trabalhar todas as situações uniformes. Seja ele o movimento retilíneo uniforme ou, desse outro lado aqui, o movimento circular uniforme. E o outro, segundo e último tipo de movimento era o movimento uniformemente variado. Vou colocar aqui embaixo, ó, movimento uniformemente variado. Aqui em cima, somente o uniforme. Aqui embaixo, o uniformemente variado. Seja ele o movimento retilíneo uniformemente variado, desse lado, e do outro lado, o movimento circular uniformemente variado. Então vamos lá, gente. Lembrando, recorrendo às aulas anteriores, lembrem-se aí, vou colocar aqui meio que fazendo uma revisão, recapitulando todas as fórmulas que tínhamos lá na situação, no caso do movimento retilíneo. Primeiro caso, o movimento mais básico, mais simples, era o movimento retilíneo uniforme. Qual era a única fórmula? Vejam aqui, por isso que eu dividi em uma única linha. Qual era a única fórmula que nós tínhamos para esse movimento? O movimento retilíneo uniforme. A fórmula era a fórmula chamada, de maneira descontraída, sorvetinho. Como era o sorvetinho? S igual a S0 mais VT. Tá aí a única fórmula que nós tínhamos para o movimento retilíneo uniforme. O famoso sorvetinho. Ah, professor, eu quero saber qual vai ser o equivalente, a fórmula equivalente, para o movimento na situação circular. Movimento circular uniforme. Na situação ainda particular, uniforme. Vamos só fazer a transição. Se utilizar aqui da relação entre os símbolos, entre as letras, para a gente completar aqui como seria a fórmula do sorvetinho, equivalente para um movimento circular. Ah, professor, é S. O S, equivalente para um movimento circular, se usa a letra φ, ou seja, é o espaço angular, o ângulo. Ah, professor, enquanto que aqui eu tenho S, aqui desse lado eu vou ter o quê? Eu vou ter o φ, vai ser igual. S igual, φ igual. S igual a S0, então aqui desse outro lado vai ser o quê? φ0. Mais, desse lado aqui no retilíneo eu tinha V. Olha lá, o V, retilíneo, no caso o retilíneo. O equivalente para o caso agora circular da velocidade é o ômega. Então, mais VT, aqui vai ser ômega t. Então, gente, está aí, ó. Acabamos de completar aqui na nossa tabela, como eu tinha falado, em uma única tabela. Estou organizando todas as fórmulas para que em uma única tabela, de uma só vez, a gente observe todas as fórmulas que usamos em todos os movimentos. Ah, professor, já vimos os dois casos, ambos os casos, para a situação uniforme, seja ele o movimento retilíneo ou o movimento circular. Movimento retilíneo uniforme é o sorvetinho para o retilíneo. Movimento circular uniforme é o sorvetinho para o circular. Ah, professor, vamos ver agora o caso do movimento retilíneo uniformemente variado. Quantas fórmulas nós temos? Já coloquei aqui, ó, 3 espaços. Exatamente, porque nós vimos várias vezes, de maneira bem detalhada em aulas anteriores, que nós temos 3 fórmulas para um movimento uniformemente variado. Quais são elas? Primeiro, vovô é ateu. Segundo, sorvetão. E terceira e última, a equação de Torricelli. Então vamos lá. Ah, professor, no caso do movimento retilíneo uniformemente variado, nós tínhamos o primeiro, vovô é ateu. Como é o vovô é ateu? V igual a V0 mais AT. Mais AT. Está aí a fórmula do vovô é ateu. Ah, professor, quero saber agora como vai ser o equivalente, a fórmula equivalente para o movimento circular uniformemente variado do vovô é ateu. Vamos lá, vamos pegar aqui nessa tabela essa relação de como é que eu trabalho as letras, os símbolos para as respectivas grandezas, né? Seja ela linear, retilínea ou circular, angular. Ah, professor, quando eu tenho V, o equivalente é ômega. Então, enquanto que no vovô é ateu eu tenho V, no circular eu vou ter, o vovô ateu vai ser ômega, vai ser igual. Vejam lá, V igual, ômega igual. Aqui era V0, então lá no circular vai ser como? Ômega 0. Mais, ó aqui, mais. Ah, professor, aceleração A
O equivalente da aceleração para o caso circular é o quê? Gama. Gama. Então, mais gama vezes t. Vezes t. Tá aí. Então, gente, vejam que de maneira a gente observar em uma única tabela, estamos seguindo passo a passo todas as fórmulas que já vimos até agora. E mais uma vez, mostrando para vocês que não se trata de um assunto diferente. Ah, professor, é mais um assunto, mas são milhares de fórmulas. Não. Se o aluno for atento, se o aluno observar, na verdade, desde o começo dessas aulas, a gente sempre trabalhou com a mesma ideia, as mesmas relações para aquela determinada situação. Basta o aluno estar atento em diferenciar o caso. Ah, professor, a situação é retilínea. Ah, professor, a situação é circular. Então, vamos lá, complementando. Ah, professor, qual é a próxima fórmula do movimento uniformemente variado? O primeiro é vovô é ateu, o segundo é sorvetão. Como é o sorvetão? Movimento retilíneo uniformemente variado. O sorvetão, vamos lá? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então tá aí o sorvetão. Vamos ver agora o sorvetão equivalente. A fórmula para o movimento circular uniformemente variado equivalente ao sorvetão, só que no caso circular. Ah, professor, no retilíneo eu tenho um S, então lá do outro lado eu vou ter o quê? Qual é o equivalente para o S? É o φ. Φ vai ser igual. Ah, professor, aqui era S0, então aqui vai ser o quê? φ0. Mais, aqui era V0, que é o equivalente do V? Ômega. Então vai ser ômega 0T mais... Ah, professor, aqui era A. O equivalente do A é gama. Gama vezes T ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então vejam, gente, que na verdade não é difícil. É simples. O máximo que a gente está fazendo aqui é só mudar letras para diferenciar. Foi exatamente o que a gente falou no começo, no início dessa aula, que de maneira a identificar a situação, ah, professor, está lá a questão na prova, o enunciado apresentando uma determinada situação. A situação é simples, você identificar, ah, é uma reta, é uma linha, é uma pista, uma BR, então são casos retilíneos. Ah, está girando, é um ventilador, são giros, são rotações, são voltas, então é circular. Mas independente de você identificar o caso pela situação, a gente também tem que identificar diferenciando as fórmulas. Como é que, professor, eu olhando para uma fórmula, matematicamente falando, os símbolos, vão me dizer quando é o caso retilíneo ou quando é o caso circular? É exatamente esse o exercício que a gente está fazendo. Nada mais é que um exercício de trocar os símbolos. Ah, professor, o símbolo que eu uso para o espaço retilíneo é o S. O símbolo que eu uso para o espaço circular ou angular é o φ. Ou seja, a ideia é a mesma. O significado da grandeza física é a mesma. O que você tem que fazer agora é distinguir quando é circular e quando é retilíneo. A última forma, para o caso uniformemente variado. Ah, professor, vovô é ateu, sorvetão, o último caso é Torricelli. Como era o Torricelli lá para o movimento retilíneo uniformemente variado? Torricelli, a equação de Torricelli era V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, a mesma ideia eu vou usar agora para o caso do movimento circular. Para diferenciar, distinguir, ah, eu só estou usando agora símbolos que remetem ao caso circular. Então, basta eu estar atento nessa troca, nessa mudança, que é exatamente o que a gente mostra aqui nessa tabelazinha. Ah, professor, vamos lá. Como é que seria o equivalente para a equação de Torricelli? V ao quadrado. V, o equivalente é ômega. Então, seria o quê? Ômega ao quadrado. Vai ser igual? V0 ao quadrado. Ômega 0 ao quadrado. Mais 2 vezes A. Quem é o equivalente do A? Gama. 2 vezes gama. Tudo isso vezes ΔS. Delta. Ah, professor, o S é φ. Delta φ. Então, gente, está aí absolutamente todas as fórmulas que a gente já trabalhou agora. Seja o movimento retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado, e agora seja o movimento circular uniforme ou movimento circular uniformemente variado. Aí alguém poderia dizer, professor, certo, isso daqui na verdade são fórmulas que descrevem os movimentos.
para essas determinadas situações, seja retilíneo ou circular. Mas eu queria saber agora, independente de símbolos, de mudar as letras só para identificar quando é retilíneo e circular, eu queria saber agora como é que eu visualizo essa situação no caso lá de exemplos circulares. Então é exatamente por isso eu deixei aqui de propósito esse espaço para aqui embaixo agora a gente fazer essa representação. Do mesmo jeito que aqui a gente fez uma tabela relacionando os símbolos, as letras, quando é retilíneo, quando é circular. Aqui a fórmula de transformação, como é que eu passo do linear para o angular. E aqui a fórmula do movimento de cada uma. Agora eu vou colocar aqui como seria esse movimento na situação